Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 7 da Escola Sabatina, que tem como título Idioma, Texto e Contexto. Convido você para fazermos uma oração pedindo a orientação de Deus para o estudo deste momento, o estudo da lição da Escola Sabatina. Oremos. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio que temos de, mais uma vez, dedicarmos estes minutos para estudar a Tua Palavra. Por favor, esteja conosco, permitindo que tenhamos capacidade para compreender e, acima de tudo, para viver as verdades que aprendemos da Tua Palavra a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o nosso estudo, quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia, e você ter a sua lição e estudá-las diariamente. Isto lhe trará muito conhecimento bíblico, conhecimento teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje, eu quero tratar de 3 tópicos. O primeiro, compreensão das Escrituras. O segundo, traduções e versões da Bíblia. E o terceiro, orientações gerais sobre método de estudo da Bíblia. Esses são os nossos 3 tópicos, esse é o nosso roteiro para o estudo de hoje. Então vamos já para o primeiro ponto, primeiro tópico, compreensão das Escrituras. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, temos orientações claras a respeito da praticidade da Escritura. E eu gostaria de ler esse texto com você. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ok? Vamos procurar? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, esse texto tão especial. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, irmãos, em virtude do fato de toda a Escritura ser inspirada por Deus, ela é útil, ela é benéfica, ela é proveitosa. Ela é muito prática, é um instrumento ou ferramenta indispensável para todas as pessoas. Timóteo faria bem em usá-la para algumas finalidades que são aqui levantadas. Qual a primeira finalidade? É para o ensino. O que está implícito aqui é a atividade de comunicar conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo, útil para o ensino. Mas, em segundo lugar, é útil para a repreensão. É preciso fazer advertências baseadas na palavra. Os erros em doutrina e em conduta devem ser refutados no espírito de amor. Os perigos devem ser realçados. Os falsos mestres devem ser expostos e temos diversos textos a respeito disso. Além disso, a palavra é útil para a correção. Se por um lado repreensão enfatiza o aspecto negativo da obra pastoral, a correção enfatiza o lado positivo da obra pastoral. O pecador deve ser não só advertido a abandonar a vereda errada, o caminho errado, mas deve também ser guiado no caminho certo, no caminho correto. Isto também toda a Escritura é capaz de fazer. A palavra, especialmente quando é usada por um consagrado servo de Deus, que é diligente no cumprimento de seus deveres pastorais, essa palavra é restauradora, restaura o caráter do pecador. Mas aqui também é dito que a Bíblia é útil para a preparação na justiça. O mestre, o pastor, o líder deve preparar seu povo. Cada cristão necessita ser disciplinado de modo que prospere na esfera onde a vontade santa de Deus seja considerada normativa. Este é o caráter do treinamento na justiça.
O mestre, neste caso estamos falando aqui de Timóteo, embora a palavra se aplique a todas as pessoas, a quem é confiada a palavra, o mestre necessita de toda a escritura, a fim de capacitá-lo a cumprir sua quádrupla tarefa: ensinar, administrar repreensão, corrigir e treinar na justiça. Com que propósito? O propósito é glorioso. Propósito este que, à sua própria maneira e a seu próprio tempo, Deus levará à concretização nos corações de todo o seu povo, a fim de que o homem de Deus seja equipado, plenamente equipado para toda boa obra. Que é impressionante a capacidade que a palavra de Deus tem de alcançar, de influenciar os filhos e as filhas de Deus. Para que a quádrupla tarefa da Bíblia seja alcançada, precisamos compreendê-la corretamente. E por isso precisamos abordar a Bíblia da maneira certa. Isso nos leva ao nosso segundo item do nosso estudo de hoje: traduções e versões da Bíblia. Irmãos e amigos, as palavras que lemos na Bíblia hoje, essas palavras que estão em nossa mão hoje, foram traduzidas do hebraico, do aramaico e do grego. Traduzir, irmãos, é um assunto altamente complexo, a ponto das próprias escrituras darem numerosos exemplos de tradução para esclarecer o significado ao leitor. Vamos ler algum desses textos muito interessantes? Vamos começar com o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 8, esse texto esclarecedor diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Percebe a preocupação de uma boa explicação e de uma boa compreensão? Um outro texto, Mateus capítulo 1, versículo 23. O que diz a respeito da compreensão da Bíblia? Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que interessante, o próprio autor já faz o esclarecimento para que não fique dúvida a respeito do significado do nome Emanuel. Marcos capítulo 5, versículo 41, algo interessante também. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Percebe? Que quer dizer, o escritor bíblico já dá a tradução, para que não haja dúvidas em relação ao seu significado. Mais um texto sobre isso, Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36, diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Percebe a importância que os escritores dão à necessidade de traduzir algumas palavras para que fiquem claras na mente dos leitores? Mais um texto, Hebreus capítulo 7, versículo 2. Hebreus 7, 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, explicando o papel, o significado de Melquisedeque. E vamos para um último texto, Atos capítulo 8, versículos 30 a 35. Atos capítulo 8, versículos 30 a 35. Estamos falando de como a própria Bíblia dá importância à explicação correta, à tradução correta. Atos 8, 35 em diante. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram água, e Filipe batizou o eunuco. Batizou depois de quê?
Batizou depois de um processo de compreensão. Esse processo de compreensão havia começado no versículo 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Verso 31, ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E aí iniciou um processo de explicação e depois então ele foi batizado. É muito importante. Observe que esses versos todos que nós limos, há outros, mas nós lemos alguns, nesses versos se dá ênfase à necessidade de entender a Escritura. Isso nos faz pensar como é importante fazer uma tradução fiel da Bíblia em seus idiomas originais para que as pessoas leiam e compreendam. Eu quero até sugerir que, num dado momento, você ore a Deus por essas pessoas que traduzem a Bíblia dos originais, das línguas originais, para que as traduções sejam bem feitas e ajudem as pessoas a compreender corretamente a palavra de Deus. Dentro desse item, falemos um pouco sobre os desafios da tradução. Irmãos, é difícil representar de maneira precisa a forma e o conteúdo das línguas originais da Bíblia nas línguas modernas, porque no decorrer do processo, o tradutor tem que procurar construir pontes sobre diversas barreiras, como lacunas de tempo, de cultura, de geografia, situações socioeconômicas e políticas alteradas, além de modelos de pensamentos diversos. O desafio mais importante no processo de tradução da Bíblia tem que ver com a falta de equivalência nas próprias línguas. A amplitude de sentido de uma palavra na língua original pode ser maior ou menor do que o seu equivalente na língua em que é traduzida. Com isso, as conotações da palavra original são distorcidas pelos significados incompatíveis associados com o equivalente moderno mais próximo. É um grande desafio encontrar a palavra certa que traduza o sentido, o significado daquilo que está escrito nas línguas originais. Os aspectos gramaticais e sintáticos das línguas originais nem sempre podem ser representados adequadamente na tradução moderna. O verbo hebraico, por exemplo, enfatiza o estado e o verbo grego acentua o tipo de ação, enquanto o verbo português enfatiza a ação. Às vezes, o significado do original é ambíguo. O tradutor deve decidir se conserva a ambiguidade na tradução ou se tenta removê-la, o que pode ser potencialmente desencaminhador para a compreensão, caso se faça a opção pelo significado incorreto, porque às vezes ele tem várias opções, 2, 3 opções de tradução. E se ele escolher o significado incorreto? Aí a compreensão do texto fica comprometida. Falemos um pouco dos tipos de tradução. As 3 principais filosofias ou teorias sobre como fazer a melhor tradução levam a 3 tipos de tradução que são muito diferentes um do outro. Temos, por exemplo, as traduções formais. As traduções formais enfatizam a equivalência palavra por palavra no processo de tradução. Esse processo gera uma versão mais exata, mais literal do original em hebraico, aramaico, grego. O resultado é uma excelente Bíblia de estudo. Os textos, porém, podem tornar-se muitas vezes um tanto insípidos e formais, causando a perda na qualidade estética e das cadências do original. Um exemplo bom que nós temos em língua portuguesa de uma Bíblia assim, traduzida de maneira formal, é a Almeida Revista Atualizada, que é o que eu tenho usado aqui no nosso estudo. E recentemente nós temos a Nova Almeida Atualizada. Um segundo tipo de tradução podemos chamar de tradução dinâmica ou traduções dinâmicas. Estas enfatizam a equivalência, o significado por significado, em vez de equivalência palavra por palavra. Percebe a diferença? Na tradução formal, a equivalência é palavra-palavra. Na tradução dinâmica, a equivalência é significado por significado. O tradutor reestrutura a tradução no uso idiomático que representa o pensamento ou significado equivalente.
A vantagem da tradução dinâmica é sua contemporaneidade idiomática e sua legibilidade e clareza. E qual a desvantagem? É que a interpretação pode ser uma ideia enganosa, uma ideia errada, dependendo da correção ou incorreção da interpretação do tradutor. Um exemplo de uma tradução dinâmica é a nova tradução na linguagem de hoje. Em terceiro lugar, temos a tradução parafrásica. Ela é muito mais livre em relação ao original que as duas anteriores. E esse tipo de tradução se destina com frequência mais a fins devocionais do que ao estudo propriamente doutrinário e sério. Pelo fato de uma paráfrase ser muitas vezes mais interpretação do que tradução, os leitores precisam ter cuidado, cautela ao manusear, ao ler essas versões. Um exemplo de tradução parafrásica em língua portuguesa é a Bíblia A Mensagem, que é muito fácil e agradável de ler, mas muitas vezes compromete o estudo, por exemplo, profético, onde nós precisamos de palavras mais próximas do original para poder fazer um estudo, não apenas do conteúdo como um todo, mas das palavras, porque palavras significam muito na Escritura Sagrada. Então, amigos, dadas as dificuldades na tradução e as diferentes formas pelas quais se pode fazer uma tradução, os estudantes da Bíblia precisam ser cautelosos na escolha das traduções. Uma tradução bíblica preparada por uma única denominação pode ser tendenciosa ou até mesmo distorcida para apoiar certas doutrinas. É por isso que a Igreja Adventista não tem uma tradução. Eu estou utilizando aqui a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. O que nós temos são Bíblias de estudo, mas nós não temos tradução de Bíblia. Isso poderia ser comprometedor e alguns poderiam entender como tendencioso, como que a Igreja Adventista está querendo provar seu corpo doutrinário a partir de uma tradução particular. Existe uma fraqueza semelhante nas Bíblias de um único tradutor. Muitas vezes essas traduções são privadas do equilíbrio e da contribuição de vários pontos de vista. Além disso, amigos, também precisamos ter cautela com relação às Bíblias com sistemas de notas ou comentários interpretativos. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Andrews, tem notas. Mas você tem as diversas tendências ou escolas teológicas. Se a pessoa que fez as notas de rodapé, as notas de comentários em relação a uma Bíblia de estudo, se essa pessoa, esse teólogo, é de uma escola liberal, os comentários serão liberais. Se ele faz interpretação alegórica, a interpretação que lhe der a certas passagens será uma interpretação alegórica. É necessário tomar cuidado para escolher adequadamente qual Bíblia de estudo você vai comprar para poder estudar. E, finalmente, as traduções simplificadas para a linguagem atual correm o risco de distorcer temas bíblicos extremamente importantes. Quanto mais interpretativa for uma versão da Bíblia, mais deve ser ela diligentemente comparada com uma versão formal, palavra por palavra, ou, se a pessoa tiver condições, comparar com o original em hebraico, aramaico e grego. Vamos agora, amigos, a algumas orientações gerais, esse é o nosso terceiro tópico do estudo, algumas orientações gerais sobre o método de estudo da Bíblia. Que cuidados devemos ter, ou que processo devemos seguir para um estudo correto, sério da Palavra de Deus? Então vamos mencionar alguns tópicos aqui. Letra A. Selecione uma versão bíblica que seja fiel ao significado contido nos idiomas em que a Bíblia foi originalmente escrita, dando preferência a traduções feitas por um vasto grupo de eruditos e publicada por uma editora grande, respeitada, conhecida, e não traduções patrocinadas por uma denominação particular ou por um grupo pequeno de pessoas que não são preparadas para traduzir e nem para fazer comentário de rodapé.
pessoas que não conhecem a língua original, pessoas que não conhecem hebraico, grego, aramaico, e pessoas que traduzem como acham que deve ser e que dependem de uma tradução para fazer a sua tradução. Não, isso é muito perigoso. Cuide em não basear um ponto de vista doutrinário importante, ou uma doutrina importante, numa versão ou tradução da Bíblia que seja duvidosa. Os mais eruditos usarão os textos gregos e hebraicos, que os habilitam a examinar também as variantes dos antigos manuscritos bíblicos. Letra B. Escolha um plano definido de estudo, evitando abordagens casuais e destituídas de propósitos. Ou seja, hoje eu vou ler aqui Isaías, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Não, isso é complicado. A Bíblia é um livro tão sério que nós temos que ter método para estudá-lo. Caso contrário, nós não vamos compreender aquilo que a Bíblia quer transmitir. Aqui eu quero dar para você algumas sugestões de planos de estudo da Bíblia a outros, mas eu quero mencionar alguns. Por exemplo, você pode escolher o método de análise da mensagem de um livro. Ou você pode escolher o método de analisar verso por verso. Uma outra possibilidade, estudo de temas. Fé, amor, segunda vinda, etc. Uma quinta possibilidade, estudo de palavras. Um outro método muito legal que é de estudo da Bíblia, que é o estudo biográfico. Enfim, o importante não é tanto o método que você escolhe, mas que você seja sistemático no estudo da palavra de Deus. Letra C. Procure compreender o significado simples e mais óbvio da passagem bíblica estudada. Eu quero dar um exemplo a respeito disso. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Veja o que significa entender o significado mais simples, mais claro, direto da passagem bíblica estudada, sem ficar rodeando e querendo espiritualizar ou querendo achar que ali tem alguma simbologia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ok? Vamos ver aqui o texto. Aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, melhor dito. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Claríssimo. Aqui está dizendo que a vinda de Cristo será corpórea, será visível a todos, e ele descerá dos céus. É o que a gente abstrai de uma leitura rápida e uma leitura clara do texto. É isso. Ao ler o texto, vá primeiramente essa interpretação literal, clara, evidente do texto bíblico. Isso vai facilitar a compreensão. Ok? Letra D. Busque descobrir os importantes temas fundamentais das Escrituras, como encontrados em textos individuais, em passagens e em livros. Se você ler, por exemplo, de maneira cuidadosa, você vai perceber que há dois temas básicos afins que se apresentam ao longo da Escritura. Pelo menos, há outros, mas eu vou mencionar dois aqui. Primeiro, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Aparece em todo lugar. Ao longo da Bíblia toda aparece a pessoa de Cristo e o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará. Um segundo tema que é evidente ao longo da Escritura é a perspectiva do grande conflito envolvendo a autoridade da palavra de Deus, a queda do ser humano, o primeiro e o segundo adventos de Cristo, a exoneração de Deus e sua lei e a restauração do plano divino para o universo. É isso que acontece. Você percebe que Deus cria, a humanidade cai, a humanidade desobedece e Deus propõe um plano de salvação, de resgate. E lá no último capítulo de Apocalipse fica claro que esse resgate funcionará. Tanto a pessoa de Cristo quanto a luta entre o bem e o mal, o grande conflito, são temas assim estruturais ou estruturantes para compreender a palavra de Deus. Ok? Vamos para a letra E. Reconheça que a Bíblia é a sua própria intérprete e que o significado das palavras, textos e passagens são melhor determinados pela comparação diligente da Escritura com a Escritura.
que significa isso? A interpretação pode ser encontrada no próprio texto. Num vídeo anterior nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria citar um exemplo que até lá foi citado já. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Em Mateus 13, 1 a 9, é contada a parábola do semeador. Ah, mas o que significa a palavra do semeador? Calma, se você ler os versos 18 em diante, você vai ter o significado, especialmente os versos 18 a 23. Isso nos lembra a importância de comparar verso bíblico com verso bíblico. Ok? Letra F. Estude o contexto da passagem que está estudando, relacionando-o com as sentenças, com parágrafos imediatamente precedentes e os que se seguem. Busque relacionar as ideias das passagens com a linha de pensamento do livro bíblico em sua totalidade. O que significa isso? Eu estou lendo aqui o livro de João, no capítulo 15. Em João, no capítulo 15, fala da videira e dos ramos. Ficaria melhor compreendido, ficaria mais claro se nós lemos o que vem antes e o que vem depois. Quando você lê João capítulo 15, você observa que Jesus está falando de comunhão com Ele. Quando você lê o capítulo 14, especialmente os versos 15 a 31, você observa que Ele havia falado como Ele manteria comunhão conosco. Aí a compreensão fica mais clara. Então, primeiramente Ele fala como Ele vai manter comunhão conosco através do Espírito Santo. E aqui, no capítulo 15, Ele fala como nós poderemos manter comunhão com Ele, ficando perto dEle, ou como diz a palavra bem usada aqui, permanecendo nele. Neste caso, ler o capítulo 14 ajuda a compreender o capítulo 15. E é sempre assim. É o contexto anterior e o contexto posterior. Vamos para a letra G. Tanto quanto possível, verifique as circunstâncias históricas de quando a passagem foi escrita pelos autores bíblicos sob orientação do Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses enquanto ele esperava ser julgado. Você pode ler isso em Filipenses capítulo 1, versículos 7, 13, 14 e 19. Estudando um pouco de história, descobrimos que provavelmente ele estava preso em Cesareia. E por que esse dado de Paulo prisioneiro é importante? Porque o tema mais importante da carta é a alegria. A palavra alegrar-se, kairo, ocorre 29 vezes nas epístolas de Paulo. E dessas 29 vezes, 9 estão na carta aos Filipenses, que é uma carta pequena. Isso mostra que Paulo estava prisioneiro, mas era um homem totalmente cheio de esperança. Ele era feliz em pertencer a Cristo, como ele mesmo diz no capítulo 4 de Filipenses, verso 4. Letra H. Determine o tipo de literatura que o autor está usando. Descubra essa literatura, veja qual que é. Alguns materiais bíblicos são formados de parábolas, de provérbios, alegorias, salmos e profecias apocalípticas. Sendo que muitos escritores bíblicos apresentaram muito de seu material em poesia, será proveitoso o uso de uma versão bíblica que apresente esse material em estilo poético, pois passagens que usam figuras de linguagem não devem ser interpretadas da mesma forma que passagens que usam o texto em forma de prosa. Letra I. Observe a gramática e a construção da sentença a fim de descobrir o propósito do autor. Estude as palavras-chave da passagem, comparando sua utilização em outras partes da Bíblia, valendo-se, quem sabe, de uma concordância e da ajuda de léxicos e dicionários bíblicos que hoje estão disponíveis para compra ou para uso, às vezes muitos deles gratuitos, na internet. Mas uma boa concordância ajudaria. O que é uma concordância? É um livro onde estão relacionados todos os versos bíblicos onde determinada palavra aparece. E você pode então verificar qual uso é dado a determinada palavra nos vários versículos onde ela é registrada. Letra J. Os adventistas acreditamos que Deus inspirou Ellen White. Portanto,
As exposições que Ellen White faz sobre qualquer passagem bíblica oferecem um guia inspirado para a compreensão dos textos, sem esgotar seu significado ou tornar desnecessária a tarefa da exegese no próprio texto. Ou seja, não vamos usar os textos de Ellen White para, em primeira mão, compreender o texto. Primeiramente, vamos ler o texto e, com auxílio divino, compreender o texto. Mas as explicações de Ellen White poderão ajudar a compreender a compreensão, o entendimento que se tem de determinado texto bíblico. Letra K. Depois de fazer o estudo como delineado anteriormente, busque vários comentários e ajudas secundárias, tais como obras eruditas, para ver como outros lidaram com essa passagem. Então avalie cuidadosamente os diferentes pontos de vista expressados da perspectiva das Escrituras como um todo. O que estou dizendo com isso? Tome o texto que você já estudou, você já chegou a uma conclusão do que ele significa, veja que alguns teólogos disseram. No caso, você pode ter, eu recomendo que você tenha, o Comentário Bíblico Adventista, que são vários volumes e são muito esclarecedores na compreensão de diversas passagens. Seria tão bom que você tivesse esse material publicado pela Casa Publicadora Brasileira, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Letra L. As Escrituras foram registradas com o propósito prático de revelar a vontade de Deus à família humana. Entretanto, a fim de não interpretar mal certas declarações, é importante considerar que elas foram dirigidas às pessoas de cultura oriental e expressas em sua forma de pensamento. Expressões tais como "o Senhor endureceu o coração de Faraó", em Êxodo 9:12, ou "um espírito maligno enviado de Deus", 1 Samuel 16:15, ou os salmos imprecatórios, ou os 3 dias e 3 noites de Jonas, comparados com a morte de Cristo. Essas expressões comumente são mal interpretadas, mal compreendidas, por serem interpretados hoje de um ponto de vista da nossa compreensão de mundo do século XXI. Um conhecimento prévio da cultura do Oriente Próximo é indispensável para se compreender tais expressões. Por exemplo, a cultura hebraica atribui ao indivíduo a responsabilidade por atos que ele não cometeu, mas permitiu que ocorressem. Por essa razão, os escritores da Bíblia comumente acreditavam a Deus como tendo executado ativamente o que no pensamento ocidental ele permite ou não evita que aconteça. Por exemplo, o endurecimento do faraó, do coração do faraó. Deus não endureceu o coração de Faraó. Deus permitiu que isso acontecesse. E porque ele permitiu, ele não pode ser responsabilizado por isso, porque em última instância a decisão foi do próprio Faraó. Outro aspecto das Escrituras que confunde a mente moderna é a ordem divina a Israel para empenhar-se em guerra e destruir nações inteiras. Israel era originalmente organizado como uma teocracia, um governo civil através do qual Deus governava diretamente. Tal governo teocrático era peculiar, já não existe mais e não pode ser considerado como um modelo direto para a prática cristã. Nesse modelo teocrático, Deus dizia o que fazer, porque Ele sabe exatamente o que fazer. E por isso que Ele deu as ordens que Ele deu. E nós podemos desconhecer o total significado, mas Ele sabe por que mandou essas ordens ao seu povo na época da teocracia ou do regime teocrático. As Escrituras registram experiências e declarações de pessoas que Deus aceitou, mas que não estavam em harmonia com os princípios espirituais da Bíblia como um todo. Por exemplo, em incidentes relacionados com o uso de álcool, ou poligamia, ou divórcio e escravidão. Embora a condenação de tais costumes sociais arraigados não seja explícita, Deus não endossou, não aprovou necessariamente tudo o que Ele permitiu e suportou na vida dos patriarcas e em Israel. Ele não aprovou, Ele apenas permitiu. Ele não endossou, Ele apenas permitiu que a vida seguisse seu curso.
Jesus tornou isso muito claro em sua afirmação sobre o divórcio, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4. Vamos ler? Mateus capítulo 19, versículo 4. Dessa forma entendemos um pouquinho melhor o que eu estou tentando dizer aqui. Mateus 19, 4. Então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora veja o que diz o versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Escute a resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Percebe? Deus permitiu, mas não endossou essa prática. Então ele não pode ser culpado. A decisão final foi dos envolvidos, foi das próprias pessoas. Amigos e amigas, a Bíblia é totalmente confiável. E como podemos ter certeza disso? Além da Bíblia se autolegitimar, isto é, seus autores reivindicam ser inspirados por Deus, além disso, a evidência dos manuscritos associada às evidências da arqueologia e da profecia confirmam a confiabilidade da Escritura. Os manuscritos do Mar Morto e outros achados documentais demonstram a fidelidade textual da Bíblia. E muitas descobertas arqueológicas reforçam a confiabilidade histórica das Escrituras. Embora a arqueologia não possa provar que a Bíblia é verdadeira, ela efetivamente confirma seu contexto histórico. O que a arqueologia bíblica nos oferece é a ampliação do ambiente dentro do qual podemos enxergar a Bíblia e o seu mundo. A tela, então, fica maior e o contexto fica mais amplo. Por último, o cumprimento das profecias da Palavra de Deus confirma a reivindicação bíblica de que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, diz o texto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Obrigado, querido amigo e querida amiga, por me acompanhar nestes minutos no estudo da lição número 7, idioma, texto e contexto. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da lição da Escola Sabatina e da Bíblia, e que nós possamos aprender e seguir os preceitos que Deus nos ensina. Que Deus abençoe você e a sua família.